Saudações a todos, aqui é César Rolim, sou servidor técnico administrativo na URGS e estamos iniciando mais um Virada Entrevista. Hoje com a presença da professora Liliane Giordani, diretora da Faculdade de Educação, a professora Maria João Pereira Ramos, né? Ambas integrantes do movimento Virada também, né? E estamos recebendo o professor Gerhard, né? Porque ele é engenheiro ambiental, doutor em ciências naturais pela Universidade Técnica de Munique, Alemanha. Desde 2010 é professor do Departamento de Botânica do Instituto de Biociências da URGS, atuando na área de Ecologia Vegetal Terrestre. Faz parte do corpo docente do PPG em Botânica e do PPG em Ecologia da URGS. Foi coordenador do PPG em Botânica da URGS e chefe do Departamento de Botânica. Atualmente, o professor é coordenador da Comissão de Graduação de Ciências Biológicas. Possui experiência profissional nas áreas de planejamento ambiental e de conservação da natureza, líder do grupo de pesquisa do CNPq Biodiversidade e Conservação dos Ecossistemas Campestres do Sul do Brasil, realiza pesquisa e atividades de extensão em ecologia, conservação e restauração de recursos naturais, com foco em ambientes campestres. Professor Gerhard, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? E já inicio com uma primeira pergunta. Professor, afinal, o que é o Pampa? Onde é que há Pampa? Quanto representa do território nacional? O Pampa inclui todos os ecossistemas campestres do Rio Grande do Sul? A palavra está com você. Bom, muito obrigado pelo convite para podermos fazer essa conversa sobre o Pampa, sobre os campos hoje. E, de fato, essa pergunta, o que que é o Pampa, não é tão fácil para responder para muita gente, né? Primeiro, o Pampa não engloba todos os campos do Rio Grande do Sul ou da região sul, né? O Pampa, no Rio Grande do Sul, ele é restrito à metade sul do estado. Então, é um bioma, né, desses 6 biomas definidos pelo IBGE. O Pampa é um bioma pequeno, 2,3% da cobertura nacional, mas tem um segundo significado. Muitas vezes a gente usa o termo Pampa para toda a região de ecossistemas campestres na volta do Rio de la Plata. Então, aí o termo em espanhol seria pastizales del Rio de la Plata. Então, os campos na região do Rio de la Plata. Então, embora o Pampa, por um lado, é um bioma único ao Rio Grande do Sul, ele se estende para uma região maior, né? Uruguai, da Argentina, né? E a gente sabe, né, quem mora no Rio Grande do Sul, que tem uma identidade cultural semelhante a ter nessas regiões, né? A figura do gaúcho, nós temos no Uruguai, nós temos na Argentina. Então, a identidade cultural com muitas semelhanças e também em termos ecológicos. Os campos do Uruguai, por exemplo, são muito parecidos com os campos daqui. Mas quando a gente usa o termo no Brasil, geralmente sim se refere ao Pampa brasileiro, ao bioma definido pelo IBGE. Então, assim como uma pedagoga, eu estou feliz, muito feliz de estar nessa roda hoje de conversa, porque é um espaço de escuta e de aprendizagem importante para a gente que trabalha com formação de professores e com estudantes, né? Acho que a gente está vivendo um momento tão importante nas vidas que nós temos que carregar isso como grandes aprendizagens e levar isso para a formação de novas gerações. Então, queria lhe perguntar sobre as questões da relação da economia, né, do Pampa. Qual é o impacto da economia no Rio Grande do Sul, da região, né, do bioma do Pampa? E, além disso, qual é a relação de influência na mitigação dessa crise climática, né? Qual é a relação da conservação, da manutenção para o que nós estamos vivendo hoje? Uhum. Já são várias perguntas, na verdade, né, nessa tua fala. Assim, primeiro, eu só queria comentar a parte da educação que tu colocaste no início da tua fala. Eu acho que é realmente assim, né, a gente olha o que as pessoas sabem sobre o Pampa, as pessoas daqui, do Pampa, de Porto Alegre. Porto Alegre fica dentro do bioma Pampa, né, fica na transição, obviamente, né, em termos de tipo de vegetação entre Pampa e a Mata Atlântica, com muitos elementos da Mata Atlântica também, mas as pessoas não sabem sobre o Pampa, né? Se a gente olhar um livro escolar, né, minha filha está no 8º ano, né, não fala muito sobre o Pampa, né? Então, acho que tem essa falha, assim, ainda na educação, né, de divulgar mais. Tudo bem no idioma brasileiro, mas foi para muito tempo, isso a gente tem falado muito, inclusive em artigos, um bioma negligenciado, né? Não se considera na conservação, não considerou também, aí estou chegando na tua pergunta,
aos potenciais econômicos. Eu não sou economista, então não vou poder te responder agora com números exatos, né? Teria que olhar qual é a contribuição de cada setor dentro do bioma, mas a gente sabe, e isso também é muito com base de pesquisa nossa aqui e com base de pesquisa dos colegas aí da Faculdade da Agronomia, né? Que no Pampa nós temos um potencial de uso sustentável a partir do pastoreio, né? No campo nativo. Então, a criação de gado para a produção, né, de carne, de outros produtos, né, no campo nativo. Esse é o grande potencial econômico do Pampa, aliado com a conservação da biodiversidade, porque esse uso sustentável do manejo pastoril, ele é que mantém os campos, né? Então, isso tem obviamente, atrás disso tem um grande conhecimento ecológico, né, das adaptações das plantas, né, que houveram um processo de coevolução com grandes herbívoros que tinha aqui antes, etc, etc. A gente pode discutir isso em mais detalhe depois, mas eu acho que o que é relevante agora, que a gente tem esse potencial de um uso sustentável aqui no bioma Pampa, a partir da pecuária extensiva, né, em campo nativo, diferente de uma pastagem cultivada, como a gente tem na maior parte do Brasil, né, onde o pessoal planta braquiária para ter gado, né, inclusive gerando grandes problemas na Amazônia, por exemplo. E aqui a gente tem esse potencial de uso do campo nativo para produzir, então, uma carne muito mais sustentável e saborosa, assim, também. Obviamente, apesar disso, a gente nota uma grande perda de vegetação nativa no bioma Pampa, né, que, inclusive, no bioma Pampa, a taxa de perda de vegetação nativa ela é mais rápida de todos os biomas brasileiros nos últimos anos. Então, o Pampa tem perdido muito vegetação nativa, né? Principalmente conversão para lavouras, soja, né? Arroz em partes, né? Avanço da monocultura de árvores exóticas, né? E, enfim, aí, chegando no último ponto da tua pergunta, né? A relação disso com mudanças climáticas, com eventos extremos. Todas essas mudanças do uso influenciam nos processos ecológicos ao nível da paisagem. Então, com isso, influenciam também nos serviços ecossistêmicos. Então, quando a gente olhar ou pensar numa paisagem, a gente tem que entender que essa paisagem ela é totalmente inserida em todos os processos e ciclos ecológicos, o ciclo hidrológico, por exemplo, né, o sequestro de carbono, né, pelas plantas, mas também no solo, etc. Então, a mudança do uso é, por exemplo, uma das grandes fatores também de emissões de gases de efeito estufa, né? Isso, claro, se discute muito para a Amazônia, onde muito carbono está fixo nas árvores, e no momento o desmato queima essa biomassa, né? Obviamente, esse carbono vai para o ar, mas no caso dos sistemas campestres, nós também temos carbono armazenado, só que no solo, principalmente. Na vegetação, obviamente, tem pouco, porque é menos biomassa, mas quando, então, converto esses sistemas e começo a usar de forma mais intensiva, geralmente eu vou aumentar, ou vou ter como consequência emissões de carbono. Ao contrário, um campo bem manejado, aí nós temos dados científicos e eu consigo, inclusive, sequestrar carbono, né? Então, acho que nesse debate, nesse momento da emergência climática que a gente está vivendo agora, onde, é claro, o foco do debate é sobre outros temas, é sobre questão mais imediata, ligado às enchentes e tudo mais, mas a gente tem que abrir isso para um debate sobre o uso do solo adequado e as consequências dos padrões do uso do solo, né? Em escala regional, perda de biodiversidade, perda de serviços ecossistêmicos, mas também em escala global, né? Impacto nas mudanças climáticas. Gerardo, eu vou puxar aqui um pouco a brasa ao meu peixe, né? Na parte de ecologia, como tua colega de institutos e de PPG. Tu falaste agora um pouco sobre a questão da captura de carbono, não é? Há muito essa ideia de que só florestas é que capturam carbono. E na verdade nós sabemos que não é assim, e eu gostava que tu talvez pudesses avançar um pouco mais nessa questão, mas já tendo um pouco noção, não é? De que tem essa importância em termos de regulação de vários ciclos, de nutrientes, de carbono, de água.
Então seria de esperar que o Pampa fosse, né, um bioma altamente protegido pela legislação federal ou pelo menos pela estadual. É esse o caso? Bom, são dois pontos. Primeiro, talvez um pouco mais sobre a questão do carbono e depois sobre a questão da legislação. Então, de fato, né, eu acho que essa questão que os ecossistemas campestres, como os campos do Pampa, também armazenam carbono, isso é algo que para muita gente é surpreendente. Obviamente, a gente ainda tem pouco dado daqui da região, mas tem projetos de pesquisa aqui na URGS, inclusive, né, que mostram esse potencial, e a gente tem ricos dados de outras regiões campestres do mundo que mostram que, como um bom manejo, tu pode, inclusive, aumentar esse sequestro de carbono. Então, essa proteção, ela é importante e deveria, concordo contigo, refletir numa proteção, um estado de conservação alto desse bioma, desses campos, né? Pensando, né, o ecossistema sequestra o carbono, depois tem outros serviços ecossistêmicos, a gente pode discutir depois, e ainda produtivo, em termos econômicos, né? Produzindo carne, por exemplo, e a gente tem que pensar assim, né? A gente discute de forma muito crítica a produção de carne muitas vezes, né? Porque muitas vezes ele contribui à perda de vegetação nativa, ao desmatamento, de forma muito direta, na Amazônia, por exemplo, né? Aqui nós temos uma região, uma das poucas, provavelmente no mundo, onde é possível produzir carne de forma totalmente sustentável, mantendo a biodiversidade. Então isso deveria ser um produto premium aqui, que você depois consegue vender para um preço bom no mundo inteiro, né? Uma das regiões onde vai seguir ser viável produzir carne, contrário a muitas outras, né? Isso acho que seria então fundamental ter essa preservação e um apoio dessa atividade econômica que inclusive tem essa ligação cultural e tudo mais. Mas assim, o que a gente vê é o contrário, né? Pelas mudanças rápidas do uso da terra, né? Nas últimas décadas e anos, em especial. E focando mais diretamente sobre o tema da legislação, segundo a legislação federal, no Pampa, um produtor rural precisa ter 20% da sua área na reserva legal, então, mantendo a vegetação nativa, né? Que pode ser, então, o campo nativo, na maior parte, né? Ele pode ter um uso econômico, então o pastoreio em cima dessa área da reserva legal, então isso é compatível, mas a gente tem uma série de discussões aqui no nível estadual, onde o Estado, de fato, quer achar maneiras de não precisar implementar essa legislação. Então, foi criado em 2015, a partir de um decreto, um conceito da vegetação, momento, agora eu tenho que só pensar um pouco como é que era esse tema, um tema complexo, área consolidado por uso pastoril. Eu teria que ver se isso é o termo exato, assim, é, mas é mais ou menos isso. Então, o que é desse conceito? Que áreas onde tem gado, a vegetação nativa foi suprimida. E por causa disso não é mais vegetação nativa, portanto é área consolidada. Só que, como falei antes, né, não entrando em muito detalhe, mas eu mencionei já que o gado, o pastoreio, mantém a vegetação nativa. Ou seja, onde eu tenho gado, não há supressão do campo nativo. Ao contrário, a manutenção de campo nativo. O que suprime o campo nativo? A conversão em lavouras, em plantios de árvores exóticos ou em transformação em infraestrutura, né? Qualquer tipo, área urbana, né? Estradas. Isso é supressão da vegetação nativa. Agora, supressão da vegetação nativa por uso pastoril, como foi definido naquele decreto e depois está no Código Estadual do Meio Ambiente, não existe. Então, é a tentativa de criar fazer uma construção, né, de um conceito legal que não possui base científica, técnica nenhuma, e atualmente isso está impedindo, na verdade, está barrando o cadastro ambiental rural, está barrando a implementação dos programas de regularização ambiental aqui no Rio Grande do Sul, com isso projetos de restauração.
Então, infelizmente, apesar de todo o potencial que a gente tem e de uma biodiversidade alta, assim, né, como uma mutância única, a gente não está vendo uma proteção adequada. Eu te ouvindo assim e pensando, né, o quanto a gente tem muito ainda a aprofundar a discussão da ordem legal política, né, e da concepção de mundo, de sujeito, de meio ambiente, né, Uhum. quem nós somos e para onde a gente quer caminhar. Esse tema, né, te ouvindo e imaginando, né, o nosso Pampa, a mudança da produção, o abandono da pecuária, o avanço da monocultura, de quem é de origem, né, do interior e da origem da agricultura, das regiões desse estado, e de novo, voltando para a questão da formação de novas gerações, o quanto é fundamental esse conhecimento, que ele é da base científica, com certeza, né? Acho que os dados que tu traz são importantes, mas ele precisa também se transformar num conceito, ou num discurso, ou numa narrativa que envolva as pessoas que não são do mundo da ciência, né? Que é uma defesa de vida mesmo, de preservação, que a gente está vivendo Uhum. hoje, são resultados de diferentes componentes, mas não tem dúvida que as escolhas que se tomaram da ordem política, da ordem do cuidado, da preservação, chegam aqui. Então, acho que tentando pensar para onde que a gente vai caminhar, que passos nós vamos dar no sentido de uma universidade fortalecida que dialoga com a comunidade na preservação do ecossistema. Como que a gente pode ser produtivo, né? Vamos voltar para a pecuária, que movimento a gente faz, a gente sabe do êxodo rural, dos jovens que não ficam na terra, que vêm para estudantes nossos que vêm para Uhum. fazer cursos na cidade, ficam na cidade, não retornam para a sua comunidade, para a região rural. Então, assim, tentando ser mais objetiva, né? Um pouco na pergunta que a Maria João fez, como manter a vida produtiva do campo com a manutenção do ecossistema, assim, qual o Uhum. caminho, né, que a gente precisa tomar para a gente poder recuperar um pouco isso? É, obviamente é um problema complexo que envolve, por um lado, conhecimento ecológico, né? Então, dados que a gente aqui no Instituto de Biociências, né, nos diversos grupos de pesquisa está trabalhando, mas envolve todos esses aspectos sociais também, no tema da inclusão social, né, nas áreas rurais, por exemplo, né? O problema da sucessão, né, na zona rural também, né? Tudo que tu mencionaste é uma questão, obviamente, de fazer ofertas também de qualidade de vida para a população rural, que precisa, tem direito aos mesmos benefícios que a gente tem aqui nas cidades, né? Então, acho que isso é importante, pensar no desenvolvimento dessas regiões, mas mais focando na parte social e da educação, e não só no econômico, no sentido do lucro imediato que se cria em algumas áreas, né? Eu acho que esse é o problema. De forma geral, eu acho que a gente tem que, até como base nessas discussões, a, sim, um conceito ecológico, o conceito ecológico dos serviços que a paisagem nos providencia, que é qualidade de vida, no fundo, né? É a biodiversidade, é a água, é ar puro, é ambientes diversos, né? Que inclusive são mais resilientes depois, em frente das mudanças climáticas. Aí voltando à situação atual, né? A gente está nessa situação horrorosa, com essas enchentes, com grandes volumes de água, mas no passado muito recente a gente teve eventos de seca. E a agricultura também foi muito afetada por isso. Na verdade, a agricultura é sempre primeiro afetada pelas mudanças climáticas, né? Depois, quando a seca se torna mais extrema, começa a afetar a população que não tem mais água para uso. Mas é primeiro sempre a agricultura. Então, acho que a gente precisa pensar de uma diversificação do uso da terra. A gente precisa produzir alimentos de vários tipos, para nós, para gado, etc. Então, acho que não precisa nem ter uma ideia muito radical, nós vamos só ter a pecuária. Não. A gente precisa, na verdade, pensar em paisagens multifuncionais que providenciem alimentos, produtos diversos, né? E também outros serviços, inclusive paisagens interessantes para turismo rural, né?
que isso é uma fonte de renda importante e com muito potencial. Então, isso, inclusive aqui no estado, a gente tem regiões belíssimas que as pessoas não conhecem, né? As pessoas de Porto Alegre não conhecem o Pampa e vão fazer a viagem para muito longe, que é interessante, obviamente, mas a gente tem uma série de paisagens super interessantes aqui que podem ser muito mais exploradas e com isso também contribuindo para a renda, né, das populações rurais, né? Então, acho que, talvez assim, sendo ecólogo, né, a gente gosta da ideia da diversidade sempre, né? Eu acho que ela é importante nos sistemas ecológicos, a gente sabe disso, ela está na base do funcionamento do sistema, mas ela vale também para os nossos sistemas de uso da terra, bem como as comunidades, né? Na universidade a gente quer diversidade. Eu acho que também né, no estado a gente precisa ter regiões diferentes, uma diversidade de grupos sociais que se envolvem nessas discussões. Gerardo, é muito interessante aquilo que tu acabaste de dizer, não é? Porque nós tendemos a esquecer, quando falamos deste tema dos serviços ecossistémicos, não é? Nós falamos muito de serviços de benefício imediato, ou enfim, que têm um uso mais, um termo mais economicista. Mas a gente tende a esquecer aquilo que tu acabaste de dizer, não é? Aspectos de recriação, que eventualmente até podem ter um ganho económico, mas há outros benefícios dos ecossistemas preservados, como benefícios espirituais, a questão cultural que tu referiste logo no início, não é? Há algo que une os povos do Sul, e acho que nós tendemos muito a esquecer isso. Isso tem a ver com paisagens preservadas ou com modos de vida um pouquinho mais tradicionais. Nesse sentido, eu queria te fazer uma pergunta, não é? No final do ano passado, saiu um artigo que mostrava que o Pampa, dentro de alguns poucos grupos que foram estudados, ele tem mais de 12.500 espécies, não é? O título do artigo até era 12.500 e contando, e que apesar de só representar, como tu disseste, 2 e pouco% do território brasileiro, ele hospeda quase 10% da biodiversidade. E isso é absolutamente incrível, né? Então, como é que isso acontece? Como é que um bioma que tu disseste, né, que é um bioma pequeno quando nós comparamos com os outros, como é que ele consegue, apesar né, da sua dimensão não tão grande, hospedar tanta coisa ali dentro? Uhum. Bom, pois é, né? Esse resultado desse artigo, 12.500 espécies e algumas a mais, né? E hoje em dia já devem ser mais, porque todas as semanas alguém descreve alguma espécie nova, assim, né? Foi surpreendente esse resultado. Eu tenho que dizer assim, né? É óbvio que o número da contribuição desses 12.500 espécies na biodiversidade total brasileira vai baixando na medida que nos outros biomas se desenvolve listas completas também de fácil pesquisa, né? Eu acho que o ponto importante deste artigo foi que nós compilamos esses dados num esforço coletivo gigantesco. E isso é importante justamente para chamar a atenção deste bioma que muita gente não conhece e, de forma geral, as pessoas aí, de novo, as pessoas da cidade ou até as pessoas da zona rural, eles vão viajar no Pampa, vão ver aí uma área, uma pastagem, né? Não vou se dar conta que esses capins aí representam uma diversidade, né? Para as pessoas é mato, é capim, né? A gente fez num outro projeto de pesquisa, a gente encontrou 56 espécies de plantas em um único metro quadrado, né? Só de plantas. Agora eu poderia começar a contar os insetos que de alguma forma ou outra convivem com essas plantas. E depois as passarinhos que de alguma forma ou outra vivem, etc, etc, né? Então, eu acho que é difícil, assim, né? Obviamente, dizer aqui é tão rico por causa de um, dois ou três fatores. Eu acho que, na verdade, o número de espécies não é nem o critério. Eu acho que o fato é que são as espécies típicos daqui, que só temos aqui, né? Eles são resultado, obviamente, de longos processos evolutivos, processos históricos, processos também de manejo de interferência humana, de manejo, primeiro, de povos originários, né? Depois dos europeus que chegaram e começaram a mexer, criando essa biodiversidade. Então, associado à biodiversidade, tem uma diversidade sociocultural também, né? A gente usa hoje o termo sociobiodiversidade, inclusive. E eu acho que tu mencionaste isso, né?
Eu acho que esse aspecto da diversidade é importante, né? Fortalecer o vínculo das populações locais, né? Com, não só a biodiversidade, mas com seu ambiente. Porque aí a gente pode criar uma compreensão do meio ambiente e, no fundo, isso que a gente está perdendo, né? E com isso a gente está na situação que a gente está agora, né? As mudanças climáticas, certamente as mudanças do uso da terra no Pampa têm uma parcela uma contribuição aí também. Ela pode ser menor do que a parcela da Amazônia, pode ser menor do que de outros países, obviamente, né? Mas, mesmo assim, eu acho que a gente precisa mudar nosso estilo de vida nesse sentido, né? De viver de uma forma que respeita mais as características ecológicas, os processos ecológicos, senão a gente não tem muito saída aqui, né? E uma questão assim que sempre a gente tem reafirmado, né, muito, mas acho que nesse momento todas as nossas ações em rede, apesar de não organizadas como uma universidade única, né, somos diferentes unidades, mas tentando trabalhar em rede. A questão é te ouvir um pouco para a gente encaminhar o final da nossa conversa aqui desse papel da universidade, qual é? Uhum. Nesse sempre, né? Qual é a nossa tarefa como pesquisadores extensionistas e na relação com esse contexto, na relação com a cidade, né? Como que tu tem percebido essa relação do papel da universidade nesse enfrentamento? Uhum. Eu acho que a gente percebe sim que as universidades, inclusive a nossa, né, têm avançado muito nos últimos anos, né, na divulgação do conhecimento para a sociedade de forma geral. Eu acho também nas interações, né, a pesquisa hoje ela é interdisciplinar, ela obviamente precisa ser mais interdisciplinar ainda, né. A gente colabora muito aqui entre os grupo de pesquisa, nos PPG em botânica, zoologia, ecologia, etc., as áreas mais próximas, mas precisa, eu acho que sim, né, ampliar, por exemplo, para a economia, né, englobar nessa discussão também os aspectos econômicos, para as áreas sociais, as humanas, assim, eu acho que a gente tem que avançar, mas acho que a gente está num caminho, e eu acho que essa transferência do conhecimento, apresentar os nossos resultados de pesquisa para a sociedade como um todo é fundamental, né? Eu acho que a gente tem avançado nisso nos últimos anos, né, produzindo materiais de divulgação os mais diversos, toda essa atividade de extensão que está começando, mas muitas vezes ainda muito tímidos também, né? E acho que a gente tem, às vezes, dificuldade de alcançar certos grupos, né? Acho que é um certo problema que a mídia social, que a gente gosta tanto de usar, cria, porque é o problema das bolhas, né? Então, a gente está achando que a gente está divulgando um monte, mas, na verdade, a gente está divulgando entre nós. Eu acho que isso é um problema que a gente ainda tem que discutir um pouco melhor, né? Como, de fato, deixar nosso conhecimento entrar mais nas pautas políticas. Isso eu acho que a gente ainda vê muito pouco, né? Eu acho que talvez essa situação dos enchentes no momento, vai nos possibilitar isso, porque eu acho que muita gente vai acordar e perceber, mas espera aí, a gente não poderia ter previsto isso? A gente não poderia ter se preparado um pouco melhor? O conhecimento não estava ali em algum lugar? E estava, né? Os relatórios do IPCC e relatórios daqui estavam apontando a possibilidade de eventos como está acontecendo, né? Só que nas esferas políticas ou de tomadoras de decisão, muitas vezes o conhecimento não chega ou é difícil de entender, então falta, obviamente, de pessoal em todas as esferas, inclusive depois na faculdade também, eu acho que trabalhar essa questão, né? A gente, como professor, o técnico, o estudante, a gente tem as nossas coisas que a gente precisa fazer já, né? O professor precisa dar aula, precisa fazer pesquisa, precisa agora fazer a extensão também, né? A gente gosta de fazer, mas tudo tem limite, né? O dia tem tantas horas de trabalho, né? Então a gente chega a esses limites. Então acho que é uma questão também das universidades se estruturar um pouco melhor para isso e ter mais recursos para isso, até para poder contratar profissionais da divulgação. Nós todos somos leigos, né? Os alunos muito melhores do que nós, na verdade, né? Na navegação na mídia social, eu não sei fazer isso, né? Mas felizmente tem alunos que fazem. Mas eu acho que precisamos nos preparar um pouco melhor para isso, como instituição também.
Bom, Guerra, então, assim, mesmo para fechar, principalmente na tua área de trabalho, né, no Instituto de Biociências, está a ser desenvolvido algum trabalho, algum grupo no sentido de também apresentar essa informação que nós já temos à sociedade, principalmente neste enfrentamento e nesta resiliência do nosso Estado, em particular às alterações climáticas? Sim, foi criado agora, há poucos dias, na verdade, no Instituto de Biência, um grupo que vai trabalhar sobre o tema de sustentabilidade, como objetivo específico de trazer propostas construtivas para essa fase de reconstrução e replanejamento que o Rio Grande do Sul vai ter que organizar, né? Com a ideia de contribuir justamente com conhecimento científico nas áreas ambientais, né? Entendendo que a área ambiental, então, os aspectos ecológicos, a conservação está na base, né, da nossa gestão territorial e também é muito importante para a prevenção de catástrofes, né, a partir da redução da vulnerabilidade, por exemplo, né, então não ter usos inadequados com altos riscos de serem afetados em zonas inadequadas, né, ou para poder discutir um pouco melhor a contribuição de áreas de preservação permanente, por exemplo, na redução assim de danos, né? Enfim, a gente criou esse grupo recentemente, né, que vai começar se manifestando, né, e também vai tentar trazer um pouco desse conhecimento para a sociedade como um todo, via mídia, né? Então, nesse sentido, trabalhamos nessas duas frentes, propostas concretas e também divulgação de conhecimento científico para a sociedade.